no valor inestimável de Cristo. Capítulo 3 de Filipenses, pode deixar aberto aí que eu vou passar por alguns textos. O capítulo 3 diz assim: irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer essas coisas, e eu faço para protegê-los. Só um minutinho, Eli. Eu vou parando um pouquinho. Proteção minha e sua. Alegre-se no Senhor. Isso é proteção. Se a gente não se alegra no Senhor, a gente fica vulnerável a cair nas ciladas do diabo, a cair nas ciladas de humanos, a desistir de viver, a desistir da fé e abandonar o temor e a reverência ao Senhor. Pode continuar, filho. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem circuncisão, ou seja, que exigem marcas externas que deem significado. Circuncisão no Antigo Testamento era uma marca no órgão sexual masculino para gerar uma identidade. Continuavam exigindo a circuncisão. Aí o que o apóstolo Paulo fala no 3? Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros marcados ou circuncidados. O que ele está dizendo? A nossa identidade não está em algo externo, está na adoração no Espírito, por meio do Espírito Santo de Deus. Alegremos-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Verso 4. Ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Se for para questão de marca pessoal, eu tenho muito mais. Aí ele continua a descrever. Eu fui circuncidado com 8 dias de vida. Eu tenho uma marca externa. Eu sou israelita de nascimento. Então eu vim lá do povo que foi chamado pela primeira vez, o primeiro povo. Eu sou da tribo de Benjamim. Dava para tirar onda. A tribo de Benjamim era o primeiro rei da história de Israel, veio da tribo de Benjamim. Quem lembra o nome do rei? Saul. Eu sou da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era considerada uma tribo de bravura. Em Juízes 20, se você ler Juízes 20, os caras brigavam muito. Pancadaria, comida solta de espada, e a tribo de Benjamim era difícil conter. Eu sou um verdadeiro hebreu. Eu sou descendente lá de Éber. Quando ele cita hebreu, Éber está na origem genealógica da formação do povo de Deus, dos patriarcas, lá em Gênesis. Eu era membro dos fariseus, ou seja, status religioso. Eu era extremamente obediente à lei judaica, ou seja, nacionalista radical, patriota radical, nacionalista radical, seguindo a lei judaica. Eu era tão zeloso que eu persegui a igreja, ou seja, um radical, um fanático assassinando com convicção. Assassinando pessoas com convicção. E quanto à justiça, cumprir a lei com todo rigor. Ou seja, é um verdadeiro cidadão de bem. Cumpria a lei com todo rigor. Eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora considero insignificantes por causa de Cristo. Vejam bem, agora eu considero insignificantes todo o status que eu possuo. Sim, verso 8, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. A outra versão aí fala,
eu considero como esterco. A palavra no grego é algo desprezível, esterco, para poder ganhar a Cristo. O verso 9, para ser encontrado nele, a minha identidade está nele. Não conto mais com a minha justiça própria, que vem da obediência à lei, ou seja, eu era um bom cidadão radical, mas sim com a justiça que vem de Deus, que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus declara justo. Deus nos declara justo. Alegria no valor inestimável de Cristo. O valor que atribuímos a alguma coisa pode influenciar profundamente a nossa identidade. Com base no valor que a gente atribui a alguma coisa, a gente define as prioridades. Com base no valor, a gente forma nossas crenças. Com base no valor, a gente tem senso de pertencimento a alguma coisa. Com base no valor a algo, a gente cria uma autoestima e uma autoimagem. Com base no valor, a gente possui propósito e significado. Ou seja, nossos valores formam a nossa identidade e dão significado à nossa vida. Não esqueçam disso. Nossos valores formam a nossa identidade e dão significado à nossa vida. Então, antes de Paulo conhecer o valor inestimável de Cristo, que ele cita no verso 8, ele dava muito valor a muitas coisas que ele cita. Porém, quando ele conhece o valor inestimável de Cristo, a mente dele é reconfigurada. E como assim? O que a gente aprende com Filipenses capítulo 3? Nossos valores formam nossa identidade e dão significado à nossa vida. A primeira coisa que a gente aprende no verso 1, proteja-se na alegria que vem do Senhor. Proteja a sua identidade na alegria que vem do Senhor. Irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas. Eu faço para protegê-los. Se a fonte de alegria não for no Senhor, vocês vão ter fonte de alegria em coisas e dar valores em coisas que moldarão a sua identidade e vocês perderão a identidade no Criador. É isso que ele está dizendo. Segunda coisa que a gente aprende, cuidado com as marcas humanistas de identificação. Cuidado com os mutiladores que exigem a circuncisão, ou seja, marcas externas. Marcas de identidade sem o Espírito Santo. Nos faz dar valor em ideias humanistas e não crer no que Cristo fez por nós. No verso capítulo 3, não colocamos confiança nos esforços humanos, alegramos no que Cristo Jesus fez por nós. Tem gente que se alegra em outras coisas e não com o que Cristo fez por nós. A gente precisa ter senso crítico para compreender que humanos que rejeitam a Deus como Senhor buscarão suas tribos, buscarão suas marcas para preencherem o vazio existencial que existem dentro deles. Marcas. Aí eu me lembro de Apocalipse, que fala da marca da besta, que todo mundo tem medo, que acha que é código de barra, QR Code, que acha que é chip. Mas a marca de Apocalipse, ela está na mente. Ela está na testa. É forma de entender as coisas. Porque em Apocalipse, antes de falar da marca da besta, fala que Deus vai marcar o seu povo na testa. E quando Apocalipse fala que Deus vai marcar o seu povo na testa, não é colocando o chip, QR Code, o código de barras. Não, Deus não trabalha assim. Mas é na mente. E quando entra na nossa mente valores que suplantam, que estão acima do valor infinito de Cristo, do versos 4 a 7, a gente vai se gabar. Eu fui, eu sou isso, eu era, eu pensava. Se você ler o verso 4 a 7, Paulo está dizendo isso. Eu fui, eu sou, eu era,
eu pensava, eu tinha minha marca, conforme a cultura, conforme a valorização cultural, a valorização religiosa, institucionalizada, conforme o contexto social. Eu sou, eu era, eu pensava assim. Ao ponto, né, que ele escreve, eu desenvolvi ódio daqueles que pensavam diferente de mim. Porque eu carregava marcas, eu carregava identidade nessas coisas. Eu era da tribo de Benjamim, eu era hebreu, israelita. E ele também era cidadão romano. Ele só não escreveu aqui. Cidadão romano tinha um alto valor e prerrogativa de privilégios naquela época. Aí no verso 7, eu pensava que essas coisas eram valiosas. Eu fui, eu sou, eu era, eu pensava. Aí ele continua no verso 7. Agora eu considero insignificantes por causa de Cristo. Todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Tudo que você foi, era, é e pensa, se não foi com base no valor inestimável de Cristo, é nada. É isso que a gente está aprendendo hoje. Eu considero essas coisas menos que lixo. Aqui, essa tradução aqui pegou leve, mas a tradução literal, eu considero essas coisas como esterco. Todo o meu status é isso aí. Perante o valor inestimável que é Jesus Cristo. Todas as coisas que moldam a minha identidade e me faz ser, eu pensar o que eu sou, e as pessoas olharem para mim e me respeitarem, mas fundamentadas em coisas humanas, em status humanos, é isso aqui. Aí tem parafraseando na Bíblia a mensagem do pastor Eugene Peterson. Ele escreve assim: as credenciais que eles andam exibindo por aí, tem algo por aí como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo. Tudo que é algo especial aí, que me traz status, eu rasgo, jogo no lixo, com todo o resto que eu costumava julgar importante. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia considerei importantes, nada mais vale na minha vida, comparado com o alto privilégio de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão, tudo o mais é insignificante, é esterco. Joguei tudo no lixo para abraçar Cristo, ser abraçado por Ele. Não me interessa a justiça inferior, insignificante, que se baseia em regras, e eu posso agora desfrutar do que é o resultado de confiar em Cristo, justiça de Deus. Ele não está condenando a lei judaica, não. Mas os fariseus, além da lei de Moisés, criaram mais de 3.000 outras leis, que só pesava e trazia orgulho naqueles que diziam hipocritamente que cumpriam. Tudo que estava escrito se personificou numa pessoa, e Jesus é o exemplo prático da obediência à lei de Deus. Aí ele escreve assim: tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos, me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. A coisa evoluiu. Agora a sua identidade é Cristo, e sentir nele o poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus. É o poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Fazer parte agora do sofrimento de Jesus e me tornar como Ele na sua morte. Ou seja, agora a identidade está em Jesus. Não está mais nas marcas externas. Não está mais nos conceitos humanistas. Não está mais em ideias humanas. Agora está no valor infinito da beleza de Jesus. Por quê? Com esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Atenção, cristãos em Filipos. Carta aos Filipenses.
Vocês se orgulham de serem cidadãos romanos, se sentem superiores aos povos colonizados, aos escravos. Vocês possuem histórico de valentias e guerras, expandindo o Império Romano. Vocês adquiriram bens. Os seus deuses não se importam com o comportamento moral. Aliás, os seus seguidores, né? Os seguidores, por exemplo, existia o deus Baco, o deus do vinho, de onde veio a origem da palavra bacanal. O verso 19 de Filipenses 3, eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Ó, cristãos de Filipos e cristãos de Macaé. Agora aplicando para a gente, os cristãos de Macaé. Sim, todas as coisas são insignificantes se comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por causa de Jesus, deixem de lado todas as coisas, considerem os status que te traz identidade, as marcas ideológicas ou marcas de conceitos humanistas que estão contrários ao Evangelho, considere tudo como lixo e esterco, a fim de poder ganharem Cristo. Tem que trocar o esterco por Cristo. Fica até esquisito isso, né? Jogar fora tudo que é lixo e vir limpo para Cristo. E formar a identidade nele, o verso 9, e nele ser encontrado. E nele ser encontrado. Isso é identidade em Jesus apenas. E não no que você conquistou, no que você é, no como as pessoas te aplaudem, no que você, na sua carreira, e não nos seus sonhos, nos seus bens. Aí no verso 12, se você tiver aberto a Bíblia aí, eu não coloquei aí, eu não estou querendo dizer, está aqui, que já consegui tudo o que quero, ou que eu já fiquei perfeito. Eu continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui tudo. Porém, uma coisa eu faço, eu esqueço aquilo que fica para trás, avanço para o que está na minha frente, eu corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida, para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Quando ele fala, eu esqueço aquilo que fica para trás, é todos os status, todas as marcas religiosas de identificação, de conceitos humanistas, de orgulho, de status social, fica tudo para trás. Agora eu olho para Cristo, eu troco pela beleza, a minha identidade está formada em Cristo, eu estou agora com uma nova vocação. O que me move agora é Cristo. É a minha identidade com Cristo. E quem rejeita o significado da cruz de Jesus? E quem rejeita a verdadeira identidade? Opa, voltei. Aí ele continua no verso 18. Eu já disse isso muitas vezes. E agora repito chorando, existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte da cruz de Cristo. Eles vão para a destruição no inferno porque Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Ou seja, eu fui ou eu sou assim, ou eu era, ou eu penso. Se for baseado em orgulho e construções humanistas, eu preciso jogar no lixo e abraçar o valor infinito da beleza de Jesus Cristo. Se pensa que essas coisas são valiosas, eu fui, eu sou, eu era. Eu me lembrei aqui de algumas pessoas que se identificam como animais, já viram isso? Se identificam como animais, eles fazem encontro, marcam encontros
Cria uma identidade, a minha identidade é um animal tal. Que loucura, né? Pensam que essas coisas eram valiosas. Mas aí vamos trazer aqui, numa aplicação prática, as marcas humanistas que geram identidade na gente. Porque se muita gente não alcançar essas coisas aqui, elas vivem em busca de uma identidade, está faltando uma identidade nelas. Por exemplo, na vida profissional, você pode ter um currículo impecável, pode saber muita coisa, com vários diplomas, doutorado, pós-graduação, universidades renomadas, experiências em empresas de destaque. Mas essas conquistas não podem ser a sua identidade. Não são a base do seu valor diante de Deus, diante das pessoas. Utilize até a vida profissional acadêmica como ferramenta para a glória de Deus, mas não como formadora da sua identidade. Que se você não tiver, você perdeu a sua identidade, você não vale. Deus não te ama. Vida social e familiar, por exemplo, sua família é de boa reputação, tem um histórico de sucesso, tem influência na cidade de Macaé, você se destaca em alguma área da educação, política, saúde, alguma área técnica, alguma área de engenharia, você é conhecido pela sua boa índole, sua generosidade, sua capacidade, as pessoas te respeitam, mas liberte-se da necessidade de aprovação das pessoas. Cuidado! Não baseie a sua identidade em aprovação baseado nas qualidades que você, sua família tem. Porque encontre valor em Cristo e não no que você tem, e não no que você faz. Outra aplicação prática é na vida religiosa. Tem gente que se orgulha que cresceu na igreja, conhece a Bíblia de cor, já leu a Bíblia 50 vezes, e diz, eu nunca me desviei, eu tenho um histórico de santidade impecável, tenho 50 anos de membro de uma igreja, mas a gente deve abandonar toda a autoconfiança religiosa. A gente tem que reconhecer que a salvação e a aceitação vem exclusivamente de Cristo, e não por nossas performances, não por nossas obras ou méritos religiosos, ou tempo de casa, ou FGTS de crente. Quanto é que está seu FGTS aí? Pode sacar um dinheiro? No ativismo político, outra coisa muito importante que eu vejo muito acontecer no ativismo político. Você é uma pessoa engajada numa causa social, política, dedica sua energia, defende ideias, criticando, atacando as pessoas que pensam diferente, convencido de que a sua verdade é absoluta e a justiça está do seu lado. Quando a gente abraça Cristo, a gente reflete que o nosso zelo por uma ideia, uma ideologia, um partido, uma causa, a gente precisa refletir se está levando a uma arrogância. A gente precisa refletir se está levando a intolerância, perseguição odiosa, assim como Paulo disse que ele perseguiu a igreja de Jesus. Gente, eu vejo gente cristã se ofendendo online, nas redes sociais, YouTube, Instagram, se ofendendo com um pretexto que está tendo zelo, não sendo guiado pela humildade, porque a identidade não está no Cristo Jesus. Tem gente defendendo a fé com um fervor, criticando algum estilo de culto, tradição teológica, e cancela pessoas, cancela pastores se cancelando, crentes se cancelando, tradicionais cancelando os pentecostais cancelando os tradicionais. Precisa pegar essas coisas todas e jogar no lixo e abraçar algo de infinitamente maior valor, que é o Cristo. E no testemunho cristão, a gente tem que ter muito cuidado, que se a gente se orgulha de uma moralidade, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho uma moralidade muito alta, então eu me sinto superior.
ao Alex, eu me sinto muito superior, minha moralidade, meus padrões, ele não vive de acordo com os meus padrões. Aí a gente deve perguntar o seguinte, se eu busco a justiça pela lei, essa minha busca pela justiça pela lei está me tornando um orgulhoso, assim como o Paulo escreve que ele foi. E eu não reconheço que é a graça de Deus agindo na minha vida para me fazer uma pessoa melhor. E a última aplicação, para a gente ir para o finalmente. Coisa que precisa ser jogada no lixo. Negação do pecado por causa de orgulho. Eu não sei se você já viu pessoas que o orgulho impede de reconhecer os seus pecados. Não admitem o seu pecado, mantêm as aparências de religioso. Essa pessoa, por exemplo, há casos de lideranças, de gente, artistas gospel que são admiradas, e aí quando tem as suas ações pecaminosas secretas, eles racionalizam, minimizam a gravidade do pecado, se convencem que não são tão ruins em comparação aos erros maiores dos outros. O meu erro é pequeno, o meu pecado é pequeno, e o seu orgulho é justiça própria. Essas coisas que parecem para nós ser valiosas, vida profissional acadêmica, vida social, vida familiar, vida religiosa, ativismo social político, defesa da fé, testemunho cristão e negação do pecado, tem que ser jogado no lixo. Se de fato a gente quer abraçar a Cristo. Por quê? Por causa de Cristo. Ele é infinitamente mais valioso do que qualquer coisa, pessoa ou forte sentimento carnal que nós possuímos. Lembre-se disso. Cristo é muito mais valioso do que qualquer coisa, pessoa ou forte sentimento carnal que eu e você sentimos. Todos nós sentimos fortes desejos carnais. Cristo vale mais. Todos nós temos riscos de nos apegar a coisas abstratas ou concretas, a status, aparências humanas. A gente tem que... Isso é esterco. Se a gente, de fato, tem alegria no valor inestimável de Cristo. Pessoas, cuidado. Seu esposo não vale mais do que Cristo. Sua esposa não vale mais do que Cristo. Você não vale mais do que Cristo. Seu filho, sua filha não vale mais do que Cristo. Ele é infinitamente mais valoroso do que qualquer coisa. Aí o Paulo diz o seguinte: eu quero nele ser encontrado. A minha identidade é no Cristo. E mais em nada. A Lu pode ter muito dinheiro. E eu só tenho R$2. Como poder financeiro, esse status de poder financeiro, eu não me apego a ele, eu me apego ao amor que Cristo tem por mim e por ela. Então isso não interrompe a minha ligação de irmão em Cristo com ela. Isso vale para a política. Isso vale para uma infinitude de coisas. Tudo que eu quero, ele escreve no verso 10, senti em mim o poder da ressurreição. Evangelho não é só teoria, é sentir poder de transformação. O que está dizendo esse texto é o seguinte: o poder da ressurreição é possível você ser liberto dessas marcas que te trazem identidades que te afastam da beleza infinita de Cristo. É possível, porque o poder que opera em nós é o mesmo poder que ressuscitou Jesus. É isso que o texto está dizendo. Imagine bem, Cristo na sepultura, sendo ressuscitado com o poder do Espírito Santo.
Esse poder está disponível a mim e a você, para a gente largar de colocar identidade nas coisas, nas pessoas, nos conceitos, nas ideias. Jogar tudo para o lixo em relação à busca de identidade, estar em Cristo. E formar a sua identidade em Cristo. Sem morte e sem ressurreição para uma nova vida, do novo nascimento, é sem Cristo. É isso que o texto está dizendo. Vai valer muito a pena. Que no verso 18 eu não coloquei, mas você pode colocar o verso 18, para a gente ler, para encerrar. Olha por que vai valer a pena. Não é que você não possa ter dinheiro, não é que você não possa ter ideologia política, não é que você não possa ter o green card norte-americano, cidadania italiana, e etc, etc, etc. Não é. Mas não coloque identidade nessas coisas. Tenha e não coloque. Se isso estiver te trazendo identidade, Cristo não é valioso para você. Já disse muitas vezes e digo novamente com lágrimas nos olhos. Fez Paulo chorar escrever a carta. Ele chorou escrevendo isso aqui, ó. Muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Eles não querem negar a si mesmo, eles não querem a identidade em Jesus, eles querem o status, eles querem formarem os seus conceitos, suas identidades, odiando a cruz, odiando a obediência, odiando o serviço, odiando a entrega, odiando a exposição. São inimigos da cruz de Cristo. Pode continuar. Eles estão indo para a destruição. Os Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas, pensam apenas na vida terrena. Mas nossa cidadania, no entanto, vem do céu. De lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que tomará nosso frágil corpo mortal, transformará num corpo glorioso como o dele. O seu corpo vai ser igual ao de Jesus ressuscitado, está com carne e osso, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Vale muito a pena a gente se desapegar de conceitos, ideias, busca de identidade em coisas fúteis que estão contrárias à beleza e à obediência e à reverência a Jesus. Irmãos, protejam-se na alegria que vem do Senhor. Protejam-se. Faço isso para protegê-los. Meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Eu não me canso de dizer-lhes essas coisas. Alegrem-se no Senhor. Não se alegrem em outras coisas. Não está dizendo que você não pode sorrir, se alegrar com pessoas. Não é isso. É a base, o fundamento da alegria, a origem. É a origem da alegria que nunca falha. Cuidado com as marcas humanistas de identificação. Há várias tribos se identificando e defendendo a forma de vida que são abomináveis, são detestáveis, são contrárias às Escrituras. Cuidado com as marcas. Em status, em desejos carnais ou em autopromoção, ostentação. Cuidado. E se identifique com o valor inestimável de Cristo, gerando-se uma nova vida. O valor que atribuímos a alguma coisa faz a gente canalizar nossos esforços, a nossa vida, nossa entrega. Qual é o valor que eu e você temos dado para Jesus Cristo? Aquilo que você tanto quer, e se você ficasse sem? E se não acontecesse aquilo que você planejou tanto e sonhou tanto? O que seria de você? Sua vida acabava? Você não seria mais amado por Deus? Você não ia prosseguir no reino dele? Você ia ficar revoltado? Se formar a sua identidade em Jesus, você vai se sentir amado por Deus debaixo da providência dele. Você não vai ter discussão, queixa, confusão, competição. Revisite a sua vida particular.
em relação a algumas negações que a gente faz, a gente não quer reconhecer. E pode ser que a gente precise nos tirar nossa capa, de proteção, de não querer reconhecer nossos pecados. E retira tudo isso e abraça o Cristo. Vamos orar. Essa mensagem falou comigo, eu tenho certeza que falou com você. Mas de repente você precisa interceder por alguém que você conheça, que precisa abandonar conceitos, status, aquilo que os humanos valorizam, onde os esforços são caracterizados pelo orgulho humano e não por que Cristo fez. Ore por essa pessoa, interceda para que haja um milagre na vida dessa pessoa, o seu parente, o seu vizinho. Ore por você, faça uma autoanálise, examine você. Cristo é muito mais valioso do que qualquer coisa. Se você perder o seu status hoje, se acabar o dinheiro da sua conta, como que você vai olhar para Cristo? Com a mesma alegria? Ou você precisa retomar a alegria porque focou muito em pessoas, em coisas, em conceitos humanistas? Está irado? Está com raiva? Paulo falou isso, que eu persegui por causa de conceitos. Se for necessário, peça perdão a Deus e se entregue ao Senhor. Senhor, eu estou aqui. Eu quero reconhecer a infinitude do seu valor. Eu quero essa joia que é Cristo, a identidade em Cristo. Talvez você está magoado com pessoas que te decepcionaram. No mundo a gente se abala com algumas coisas que acontecem com a gente, mas isso não pode te deixar destruído, porque a sua identidade não está nessa pessoa, naqueles que te fizeram mal. A sua identidade está no Cristo. Então perdoe e seja livre para viver a sua vida numa identidade semelhante a de Jesus. Ó Deus, por favor, cura almas feridas, cura almas decepcionadas. E, por um certo sentido, Senhor, obrigado por decepcionar a gente em várias coisas que a gente dava tanto valor. Mas obrigado por nos fazer reconhecer que o valor está no Senhor, aquele que nunca nos decepcionará. Ah, Deus, aquilo que a gente é tanto preocupado com as coisas, os conceitos, dá-nos coragem para entregar a direção da nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, e confiar de que se a gente obter, glória a Deus, se a gente não obter, glória a Deus também. Porque o que importa é que o Senhor está conosco. Ah, Deus, amadureça-nos, aperfeiçoe-nos, para a gente olhar para a sua beleza e perdoe nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando a gente se importou demais com coisas criadas por humanos e não pelos seus conceitos eternos. Ó Deus, obrigado pela cidadania que está disponível para cada um dos meus irmãos, para cada um que verá essa mensagem um dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos permitir ser cidadão do reino dos céus. Aguardamos ansiosamente, Senhor, o dia que o Senhor nos transformará no corpo semelhante ao de Jesus ressuscitado. Que beleza, que coisa maravilhosa. E faça-nos refletir, Senhor, porque por causa de estercos, muita gente perderá essa cidadania e essa ressurreição, Senhor. Então faça um milagre na vida daqueles que precisam do poder que ressuscitou Jesus e experimentem esse poder de transformação de vida. Hoje, Senhor, agora, amanhã, marca aí no seu calendário, Senhor, a ressurreição dessa pessoa para viver os conceitos do reino de Deus. Por favor, Senhor. E que enquanto isso, Senhor, a gente ame a Jesus
como fonte de toda beleza, de toda alegria. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro. Santo, tu sempre
Tu sempre serás.